Livro da Sabedoria. Segunda parte. Prece para obter a sabedoria. Introdução. Meditando estas coisas comigo mesmo e considerando, em meu coração, que a imortalidade está no relacionamento com a sabedoria. E que na sua amizade existe alegria perfeita, e riqueza inesgotável no trabalho de suas mãos, considerando também que a prudência vem da assiduidade em escutá-lo e que, na comunhão com suas palavras, está a celebridade. Eu ia por toda parte, procurando conquistá-la para mim. Fui um menino bem dotado e coube-me, por sorte, uma alma boa. Ou melhor, como era bom, vinha um corpo sem mancha. Sabendo, porém, que só poderia obter a sabedoria se Deus me a concedesse, e já era sinal de sabedoria saber de quem era o dom. Dirigi-me ao Senhor e orei, dizendo de todo o meu coração. Prece de Salomão pela sabedoria. Ó Deus de meus antepassados e Senhor de misericórdia, que tudo fizeste com a tua palavra. E com tua sabedoria criaste o ser humano para dominar as criaturas que fizeste. Para governar o mundo com santidade e justiça e exercer o julgamento com retidão de coração. Dá-me a sabedoria que se assenta contigo no teu trono e não me excluas do número de teus filhos. Pois sou teu servo, filho de tua serva, homem frágil e de vida breve, e incapaz de compreender a justiça e as leis. Por mais que alguém entre os mortais seja perfeito, se lhe faltar a tua sabedoria, será considerado como nada. Tu me escolheste para rei do teu povo e juiz dos teus filhos e filhas. Ordenaste-me construir um templo no teu monte santo e um altar na cidade de tua residência, à semelhança da tenda sagrada que preparaste desde o princípio. Contigo está a sabedoria que conhece as tuas obras e que estava presente quando fazias o mundo. Ela sabe o que é agradável aos teus olhos e o que é correto conforme os teus preceitos. Manda dos teus sagrados céus e faze que ela venha do teu trono glorioso, para que me acompanhe e trabalhe comigo e eu saiba o que é agradável diante de ti. Pois ela tudo conhece e compreende, e me guiará com prudência em meus trabalhos, protegendo-me com a sua glória. Assim minhas obras serão bem aceitas, governarei teu povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Pois qual é o ser humano que pode conhecer o projeto de Deus? Ou quem poderia imaginar o que pretende ao Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas providências incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a morada terrena oprime a mente que pensa em tantas coisas. Mal podemos conhecer o que há na terra, e a muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, rastreará o que há nos céus? Quem, pois, conheceria o teu projeto, se não lhe desses a sabedoria do alto e enviasses o teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão sobre a terra. Os homens aprenderam o que te agrada e, pela sabedoria, foram salvos. Meditação sobre a história de Adão até a libertação do Egito. De fato, foi ela quem protegeu aquele que foi modelado primeiro, o pai do mundo, quando criado sozinho, foi ela quem o libertou do seu delito. E lhe deu poder para dominar todas as coisas. Afastando-se dela o injusto, na sua ira, arruinou-se, entre os furores de um fratricídio. Quando, pela culpa humana, a terra foi inundada, salvou-a novamente a sabedoria, pilotando o justo numa frágil embarcação. Quando as nações, unânimes na maldade, confundiram-se a si mesmas, ela reconheceu o justo e o manteve irrepreensível diante de Deus, conservando-o forte, apesar de sua ternura pelo filho. Na destruição dos ímpios, foi ela quem salvou o justo, que fugia do fogo descido sobre as 5 cidades. Como testemunha da malvadeza deles, existe ainda uma terra fumegante e deserta, cujas árvores produzem frutos em estações incertas e, em memória de uma alma incrédula, ainda está de pé uma estátua de sal. Pois, desprezando a sabedoria, não só caíram, ignorando o bem, mas deixaram para a humanidade uma lembrança de sua loucura, de tal modo que seus pecados não puderam ficar escondidos. Aos que a respeitam, porém, a sabedoria livrou de suas fadigas. Ela guiou, por caminhos retos, o justo que fugia do ódio do irmão, mostrou-lhe o reino de Deus e concedeu-lhe o conhecimento das coisas santas. Ela o fez prosperar em seus empreendimentos e recompensou suas fadigas. Esteve a seu lado contra a cobiça dos opressores e o tornou rico. Protegeu-o contra os inimigos, defendendo dos que lhe armavam ciladas,
Deu-lhe o prêmio após uma dura batalha, para ensinar-lhe que a piedade é mais poderosa do que tudo. Foi também ela que não abandonou o justo vendido, mas o preservou do pecado. Desceu com ele a cisterna e não o desamparou na prisão, até trazer-lhe o cetro real e o poder sobre os que o haviam humilhado. Desmascarou também os que o caluniavam e deu-lhe uma glória eterna. Foi ela quem libertou o povo santo, gente irrepreensível, das nações que o oprimiam. Entrou na alma do servo do Senhor, fazendo-o enfrentar, com prodígios e sinais, a reis temíveis. Deu aos santos a recompensa de seus trabalhos, e guiou-os por um caminho maravilhoso. Foi para eles abrigo durante o dia e resplendor de estrelas durante a noite. Ela os fez atravessar o mar vermelho, conduzindo-os através das águas caudalosas. Afogou seus inimigos e os vomitou das profundezas do abismo. Por isso os justos apoderaram-se dos despojos dos ímpios e celebraram, Senhor, teu santo nome, louvando em coro tua mão vitoriosa. Pois a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquente as línguas das crianças. A água, para Israel e para os egípcios. Pelas mãos de um santo profeta, ela conduziu a bom termo suas obras. Eles atravessaram desertos inabitáveis e armaram suas tendas em lugares inacessíveis. Resistiram aos inimigos e vingaram-se dos adversários. Tiveram sede e vos invocaram, foi-lhes dada a água de um rochedo altíssimo, de uma pedra dura, o remédio para a sede. Assim, com aquelas coisas com as quais foram castigados seus inimigos, por elas mesmas, na sua necessidade, eles foram beneficiados. Em lugar das águas de um rio perene, turvadas por sangue pútrido. Castigo pelo decreto infanticida. Tu lhes deste, de modo inesperado, água abundante. Isto, para que percebessem, com a sede que sentiram, como é que castigava seus adversários. Ao serem assim provados, mesmo se corrigidos com misericórdia, compreenderam como os ímpios, julgados por tua cólera, sofriam seus tormentos. Pois aos teus filhos provaste como pai que corrige, enquanto a eles castigaste como rei severo que condena. Longe ou perto, foram atingidos por igual. Pois dupla aflição os oprimiu e gemiam, recordando o passado. De fato, quando perceberam que, por seus próprios tormentos, os outros estavam sendo beneficiados, os injustos sentiram a ação do Senhor. Porque aquele que outrora fora rejeitado, exposto e desprezado com zombarias, agora, no fim dos acontecimentos, o admiravam, ao sofrerem uma sede diferente da dos justos. Os egípcios e os animais, moderado castigo. Os pensamentos insensatos da sua iniquidade os haviam transviado, a ponto de prestarem culto às mudas serpentes e bichos inúteis. Por isso, como castigo lhes enviaste uma multidão de mudos animais. Assim chegaram a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas com as quais peca. Não teria sido difícil a tua mão todo-poderosa, que criou o mundo da matéria informe, soltar contra eles bandos de ursos ou leões audazes. Ou feras desconhecidas, recém-criadas, furiosas, exalando o hálito de fogo, espalhando uma fumaça infecta, lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. Animais capazes de aniquilá-los não apenas com seu malefício, mas de matá-los já com seu aspecto aterrador. Aliás, mesmo sem essas feras, eles poderiam sucumbir com um único sopro, perseguidos pela justiça e varridos pela força do teu poder. Entretanto, tudo dispuseste com medida, número e peso. Onipotência e amor de Deus. Só tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem, pois, poderia resistir à força do teu braço? O mundo inteiro, diante de ti, é como um pequenino peso na balança, como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão porque tudo podes, e fechas os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque, se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir, se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida na existência, se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Moderação para com Canaã. O teu espírito incorruptível está em todos. É por isso que corriges com carinho os que erram e os repreendes,
lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Quanto aos antigos habitantes da tua santa terra, tu os odiaste. Por causa de seus atos detestáveis, obras de feitiçaria e sacrifícios ímpios, assassinatos impiedosos de crianças, e banquetes canibalescos de vísceras e sangue humano. A esses iniciados em mistérios no meio de orgias, pais que matavam seus filhinhos indefesos, tu os quiseste destruir pela mão de nossos pais. E assim esta a tua terra, predileta entre todas, recebeu uma digna migração de filhos de Deus. Mas, como também aqueles eram seres humanos, tu os trataste com indulgência mandando-lhes vespas, como precursoras do teu exército, com a missão de eliminá-los pouco a pouco. Não porque fosses incapaz de entregar os ímpios às mãos dos justos, numa batalha, ou de exterminá-los de um só golpe, por meio de animais ferozes ou uma palavra destruidora. Ao contrário, castigando-os pouco a pouco, tu lhes davas oportunidade para se arrependerem. E isto, embora não ignorasses que era uma geração perversa, de malícia congênita, e que sua tendência jamais haveria de mudar. Porque eles eram, desde a origem, uma raça maldita, nem tampouco era por medo de alguém, que lhes concedias perdão por seus pecados. De fato, quem poderia dizer-te, que fizeste? Ou quem ousaria opor-se à tua sentença? Quem te acusaria por destruires as nações que fizeste? Quem entraria em juízo contra ti para defender esses injustos? Pois não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por causa daqueles a quem castigaste. Porque és justo, tudo dispões com justiça, e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não mereça castigo. Tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e aos que não te reconhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande moderação, pois, se quisesses, estaria ao teu alcance fazer uso do teu poder. Lição para Israel: misericórdia. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que, depois dos pecados, concedes o arrependimento. Seus inimigos dos teus servos, merecedores de morte, puniste com tanta brandura e indulgência e lhes deste tempo e lugar para se afastarem da maldade. Com que cuidado julgaste teus filhos, a cujos pais concedeste juramentos e alianças de tão belas promessas. Assim, pois, enquanto nos ministras a correção, castigas nossos inimigos de muitas maneiras, para que, quando julgarmos, nos lembremos da tua bondade, e ao sermos julgados, esperemos a tua misericórdia. Conclusão sobre o culto dos animais. Eis porque atormentaste, através de suas próprias abominações, os que levavam, na sua insensatez, uma vida injusta. Eles se desviaram tão longe, nos caminhos do erro, que consideravam deuses os mais vis dentre os repugnantes animais, deixando-se enganar como crianças sem juízo. Por isso, como a crianças sem juízo enviaste o castigo da zombaria. Mas os que, nem com essas punições escarninhas, não se emendaram, experimentarão um julgamento digno de Deus. Exasperados pelos sofrimentos causados por aqueles animais que eles mesmos haviam considerado deuses, e vendo que por eles eram exterminados, reconheceram como Deus verdadeiro aquele a quem antes haviam recusado conhecer. Por isso, chegou para eles o fim da condenação. Idolatria, divinização das criaturas. De fato, são fúteis por natureza todos os humanos nos quais não há o conhecimento de Deus. Porquanto, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a conhecer o Artífice. Entretanto, tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo ou o vento, o ar fugídio, o ciclo das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o poder e energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez.
De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, estes merecem menor repreensão, talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas se deixam levar pela aparência, pois são belas as coisas que se veem. Mesmo assim, nem estes têm desculpa. Pois, se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o mundo, como não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Paródia da fabricação de ídolos. Infelizes, porém, e sua esperança está em coisas mortas. Os que chamaram deuses às obras das mãos humanas, ouro e prata, invenções da arte, figuras de animais, ou uma pedra sem valor, lavrada em tempos antigos. Um lenhador artesão, por exemplo, corta do bosque um tronco manejável, dele retira habilmente toda a casca e, valendo-se da sua arte, faz com esmero um objeto útil para a vida cotidiana. Usando ainda dos restos da obra para preparar sua comida, fica satisfeito. Quanto à sobra, que para nenhum uso é útil, madeira curva e cheia de nós, vai esculpindo-a diligentemente para seu lazer e, por sua perícia, no tempo livre, dá-lhe uma figura, assemelhando a imagem de um ser humano. Ou então, dá-lhe a aparência de algum asqueroso animal. Passa-lhe vermelhão, dá-lhe com a tinta uma cor avermelhada e encobre todos os defeitos que nela havia. Prepara-lhe então uma digna morada, colocando-a na parede, e afixando-a com ferro. Toma precauções, ainda, para que não caia, pois bem sabe que ela não pode ajudar-lhe, é uma imagem, e precisa de ajuda. Agora, fazendo-lhe promessas a respeito de seus bens, casamento e filhos, não se envergonha de falar com aquilo que não tem alma, e pela saúde roga a quem é enfermo. Pela vida suplica a quem é morto, para auxílio invoca uma coisa totalmente inútil, pela viagem pede aquilo que nem pode andar. E, quanto à compra e uso, e o bom êxito dos empreendimentos, pede ajuda àquilo que não tem capacidade nenhuma em suas mãos. Arrazoado a partir da navegação. Outro, que se dispõe a navegar, ao começar a viagem por ondas impetuosas, invoca um pedaço de lenha mais frágil do que o lenho que o transporta. A este, a cobiça de ganhar inventou, e o artesão, com a sua habilidade, o fabricou. Mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. Assim mostras que és poderoso para salvar de tudo, mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. Tu, porém, queres que as obras da tua sabedoria não sejam vãs, por isso, as pessoas entregam suas vidas a um lenho insignificante e, mesmo atravessando as ondas numa balsa, conseguem salvar-se. Também no princípio, quando pereceram os soberbos gigantes, refugiando-se à esperança do orbe terrestre numa balsa, esta preservou para o mundo a semente da vida, sendo pilotada pela tua mão. Bendito é, pois, o lenho pelo qual vem a justiça. Maldito, porém, aquilo que é feito por mãos humanas e aquele que o fez, este, porque o fabricou, e aquilo, porque, sendo corruptível, foi chamado Deus. Dessa forma são odiosos para Deus tanto o ímpio como a sua impiedade. Por isso, tanto aquilo que foi feito, como aquele que o fez, serão atormentados. Assim, também para os ídolos das nações haverá julgamento porque, entre as criaturas de Deus, transformaram-se em abominação e em tentação para as pessoas, em armadilha para os pés dos insensatos. Os ídolos de forma humana. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos e a sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanglória das pessoas é que essas coisas foram introduzidas no mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com o luto amargo, manda fazer a imagem do filho que lhe fora prematuramente arrebatado. E a seguir, começa a cultuar, como a um deus, aquele que então havia falecido como simples mortal, e transmite, a seus dependentes, cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se, passa a ser observado como lei, e por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-los em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante fazendo uma imagem, visível, do rei a quem desejavam honrar. Podiam assim,
com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. Para o incremento desse culto, a exímia diligência do artista impeliu também os que não o conheciam. Porque, desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se, com a sua arte, por dar à imagem a melhor aparência possível. E uma multidão de pessoas, seduzidas pela beleza da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana, levados, quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis, os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Consequência da idolatria. Além disso, não bastou terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda, vivendo no grande conflito da sua ignorância, chamam de paz a tantos e tão grandes males. Porque, ou sacrificando os próprios filhos ou fazendo sacrifícios obscuros, ou entregando-os a vigílias cheias da loucura de ritos estranhos. Já não conservam puros nem a vida nem o casamento, mas um mata o outro a traição ou ultraja com o adultério. E tudo está interligado: sangue e homicídio, furto e mentira, corrupção e infidelidade, perturbação e perjúrio. Inversão de valores, esquecimento dos benefícios, corrupção das almas, perversão sexual, desordem nos casamentos, adultério e falta de pudor. Pois o culto dos ídolos inomináveis é o princípio, a causa e o fim de todo mal. Enquanto se divertem, praticam loucuras ou vaticinam falsidades, ou vivem na injustiça e perjuram com leviandade. Porque acreditam em ídolos inanimados, esperam não serem prejudicados ao jurarem falso. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus reverenciando os ídolos e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Pois não é o poder daqueles por quem juraram, mas a pena devida aos pecadores que persegue sempre a transgressão dos injustos. A fidelidade em face da idolatria. Mesmo pecando, somos teus, pois acatamos o teu poder, mas não pecaremos, sabendo que somos contados como teus. Conhecer-te é a justiça perfeita, e acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Pois não fomos seduzidos pelas invenções da perversa arte humana, nem pelo trabalho estéril dos pintores com suas figuras lambuzadas de diversas cores, cuja vista desperta a paixão dos insensatos e os faz amar a forma inanimada de uma imagem morta. Esses amantes do mal merecem confiar em tais coisas, tanto os que as fabricam, como os que as amam e adoram. Paródia dos deuses de barro. Mas também o oleiro, amassando com esforço a argila, forma toda espécie de utensílios para nossos usos. Do mesmo barro molda os que servem para usos nobres e outros, para usos contrários, tudo de maneira semelhante. O próprio oleiro é juiz do uso que deve ter cada um desses utensílios. Depois, com ímpio trabalho, do mesmo barro molda um Deus falso. Ele, que pouco antes fora feito da terra e dentro em pouco será reduzido a ela, de onde veio, quando se lhe pedir de volta a vida emprestada. Sua preocupação, porém, não é a de que vai sofrer, nem de que sua vida é breve, mas rivaliza com os ourives e os que trabalham a prata e imita os que trabalham o bronze, pondo sua glória em fabricar equívocos. Seu coração é cinza, sua esperança, uma terra vil, e sua vida é mais desprezível que o barro. Pois ignora aquele que o plasmou, que nele inspirou uma alma ativa e nele insuflou o espírito que faz viver. Chega a considerar nossa vida um jogo e nossas atividades como voltadas para o lucro, por isso diz que se deve tirar proveito de tudo, até do mal. Bem sabe que peca, mais do que todos, aquele que, de matéria argilosa, fabrica frágeis vasos e imagens esculpidas. Continua,